Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E aqui a resenha de hoje vocês não fazem nem ideia, né? Quem é de cidade portuária sabe que navio parado no porto é prejuízo e que é um movimento intenso. Agora imaginem vocês advogar na área marítima. E o nosso convidado de hoje é um advogado do direito marítimo e portuário. Seja muito bem-vindo, doutor Breno Garboá. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui. Fiquei honrado com o convite. Assim que recebi, assisti vários episódios do podcast e acho que tem muita coisa legal para a gente conversar, algumas histórias aí bem interessantes. Nossa, com certeza. Só o pouco que nós conversamos antes já dá para saber. Verdade. Agora eu vou contar para vocês. Está acontecendo um evento aqui em Vitória, no mês de abril, da área marítima. E por isso eu aproveitei esses nomes de referência para trazer aqui para nós. Mas vamos lá, antes de começar a contar todas essas histórias, por que você decidiu fazer direito? Tinha alguém na família? Não, meu pai é militar, minha mãe é dentista, mas eu lembro da minha mãe me falar, desde que eu era muito pequeno, eu sempre gostei de argumentar e sempre fui muito contestador, querendo entender, né, como e por que as coisas aconteciam. Uhum. Então, eu resolvi fazer direito e não conhecia sequer direito marítimo nessa época, naturalmente, por conta do leque de opções que a faculdade de Direito proporciona para quem estuda, né? Se eu fosse fazer algo que me agradava mais na época, eu teria feito turismo. É mesmo? Eu adorava organizar viagens. E ainda bem que eu decidi pelo direito, né? Porque tem alguns amigos meus que fizeram faculdade de turismo e hoje em dia eu acho que não trabalham com turismo. Né? Você deve trabalhar mais com turismo do que eles, né? Com certeza. Então, eu decidi fazer o direito por conta desse leque de oportunidades que a faculdade abre, né, para quem estuda. E só fui conhecer o direito marítimo quando eu estava no 9º para o 10º período da faculdade. Ainda na faculdade, então. Ainda na faculdade. Tinha uma cadeira eletiva na UERJ, né, que foi a faculdade que eu estudei. Eu fiz essa cadeira eletiva no 5º ou 6º período. Uhum. Mas eu comecei a trabalhar, de fato, com o direito marítimo só no final da faculdade, porque um grande amigo meu atuava no escritório de referência nessa área. E ele sempre... É engraçado até, porque ele sempre que tinha uma vaga de estágio em aberto, ele me ligava e nunca casou de eu conseguir conciliar a saída de um estágio para começar a estagiar no escritório em questão. Sempre que ele me ligava, eu tinha acabado de começar um estágio e eu não achava legal fazer isso com um lugar que eu tinha acabado de me comprometer a trabalhar. E eu sempre quis, Carla, conhecer o maior número de matérias, trabalhar com o maior número de matérias durante a faculdade. Então, eu fiz, acho que 6 ou 7 estágios durante a faculdade, de direito do trabalho, societário, criminal, contencioso, societário. São 5 anos, então você conseguiu fazer. Eu quis rodar até para ter certeza do que, de fato, eu queria fazer. Que bacana. Até que um belo dia deu certo, deu match. Né? Então, eu estava querendo sair de um estágio, que eu trabalhava com societário numa empresa e não tinha chance de efetivação nessa empresa. Esse meu amigo me ligou, pintou uma vaga aqui. E aí foi a ocasião perfeita para a gente começar a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui picado por essa mosca do direito marítimo e aí comecei a entender o que é direito marítimo. E tem toda uma particularidade que vai desde a matéria em si até a terminologia que você tem que aprender, né?
Na época eu não sabia a diferença de bombom para boreste, né? Enfim, o que é uma espia, o que é uma buzina, né? Enfim, então você vai aprendendo esses termos, né? E até é importante, que é um diferencial de quem trabalha, na minha visão, com o direito marítimo, é você conhecer a parte prática, né? A operação, né? Como é feita a operação, isso ajuda muito, né? Então, eu comecei a trabalhar nesse escritório. Foi um desafio, eu estava no 9º para o 10º período, então eu tinha um curtíssimo período de tempo para mostrar o trabalho, né, e ser efetivado. Deu tudo certo, né? Fiquei nesse escritório por 13 anos, foi uma 13 bela... anos? 13 anos, que legal! Entrei como estagiário, saí como sócio do escritório, fiquei 13 anos lá, foi uma bela escola, fiz grandes amigos no escritório, né? Até seguir a minha carreira até onde estamos hoje lá no Garboa Melo Advogados, que é o escritório que a gente fundou há 3 anos atrás. Que legal, que bacana. E dos primeiros casos, assim, alguma coisa que te marcou, um caso que tenha... Vários. Eu lembro que o primeiro caso que eu atendi, Carla, foi um assunto no verão carioca, né? O escritório era sediado no Rio de Janeiro. E era um assunto no porto de Itaguaí, no porto de minério que tem ali. E aí eu, recém-formado, recém-efetivado no escritório, vou atender o primeiro caso, que era um caso até engraçado, que era um comandante japonês, né, do navio, a tripulação era japonesa, e o comandante, em tese, ele tinha sido autuado, né, o navio tinha sido autuado pela Anvisa, se eu não me engano, e o comandante ele queria pagar a penalidade de forma imediata. Né? Ah, não, eu recebi uma multa, estou aqui, estou te pagando. Né? Enfim, aí deu todo aquele problema, né, com a autoridade normal, né? Claro. E pediram para o Breno, né, ir atender o assunto. Né? Recém-formado, não sabia a dinâmica ainda, como acontecia. O que eu fiz? Peguei o meu melhor terno, minha melhor gravata, sapato engraxado e fui para o porto de minério. Né? E aí, quando eu cheguei no porto, né, na recepção, né, olha, o navio está lá. E lá, era uns 1 quilômetro de distância, ao lado da esteira de minério, né, num calor de meio-dia, né, 40 graus. Enfim, não sei se você já teve a oportunidade de andar ao lado de uma esteira de minério. Não, assim, né? ao lado não. Mas é como se você estivesse andando do lado de uma esteira de purpurina. Nossa. Porque o minério está sendo carregado, o vento né? levando o minério. E eu cheguei no navio, além de suado, né, totalmente suado, ensopado, brilhoso. Brilhoso. Né? E aí, quando eu cheguei no navio, teve um segundo problema. Né? Primeiro assunto, primeiro atendimento, né, presencial. A escada de acesso estava quebrada. Né, do navio. Então, eu tive que subir na quebra-peito. Na escada quebra-peito, tá ótimo. O navio estava atracado, então não estava mexendo muito, mas enfim. Mas também já foi ali uma aventura, enfim. Cheguei, conversei com a tripulação, expliquei que o pagamento não deveria ser feito daquela forma, mas de uma forma diferente, enfim. Expliquei a questão para a autoridade também, que o entendimento da tripulação era aquele, enfim, apesar de equivocar, deu tudo certo. Mas assim, a partir desse dia... Eu comecei a ter a bota, né, o capacete, o colete, todos os equipamentos para você fazer atendimento local. Né? E sempre que tinha né, algum atendimento direto no porto, né, ou direto numa embarcação, no navio, eu já aprendi a não ir de terno. Não, de jeito nenhum. Não ir de terno. Então, aí já ficou a primeira lição. E o seu carro já anda com kit, né? Já. Já tem no carro, no escritório, em casa. Já tem o kit. E que história é essa aí do dia do maritimista? Do dia do maritimista? Como é o dia do maritimista? O dia a dia do maritimista. Enfim, esse é um ponto legal que eu gosto de falar, inclusive quando eu estou conversando com candidatos, que eu converso para irem para o escritório, né? Quantos advogados são no seu escritório? Lá no escritório, atualmente, estamos com perto de 20 advogados. É bastante, né? Só mesmo nas da duas área áreas, Não, nas duas áreas, tributário e marítimo, tá. Mais ou menos dividido. Né? Mas sempre que eu converso com as pessoas,
eu pergunto se eles conhecem o que é direito marítimo. Não, Né? a maioria não Porque conhece, a né? imensa maioria não sabe qual é o dia a dia de um advogado maritimista, né? E aí eu costumo brincar, eu acho que foi isso que me picou quando eu falei da mosca, né? Que me deu a picada lá atrás, do dinamismo e da multidisciplinariedade da área. Sim. Né? Que não adianta você saber muito de uma coisa só para atuar com o direito marítimo. Se a gente for pegar as áreas do direito, num dia a dia de um advogado maritimista, a gente lida com processo civil, com direito civil, com direito regulatório, com direito ambiental, com direito administrativo, Tudo. né? Com direito internacional, Digital agora. digital, né? E para mim essa é a grande beleza. É a grande beleza da área. E isso assusta as pessoas às vezes, né? Não, mas como é que eu vou ter que saber tudo isso? Bem, porque, na verdade, eu não sei se você concorda, mas a gente... Um colega meu disse que a gente é o generalista, o especialista generalista, porque dentro dessa especialidade a gente tem que saber todas. Exatamente. Exatamente. Né? E bem ou mal, né? A gente vive para atender os problemas dos clientes. Né? E os clientes são empresas. Né? No nosso caso, a gente atende muita empresa armadores, muitos armadores. Né? Então, qualquer problema que a empresa tenha, né, ela direciona o assunto para o escritório. Claro. E a gente tá ali para resolver. E às vezes, né, naturalmente, você não sabe tudo. Claro, né? claro. E às vezes você tem que assumir um assunto denso, um assunto delicado, que você nunca viu, de uma área conexa ao direito marítimo, vamos chamar assim. E eu acho ótimo, porque você vai aprender aquilo ali também, né, para aplicar no dia a dia. Então, quando eu converso com as pessoas e eu explico isso, tem duas reações. 8 ou 80, né? Ou a pessoa acha ótimo e se interessa e quer começar a trabalhar na área, ou não quero. Não quero porque eu quero me especializar em contencioso civil. Sendo que é uma área super generalista também, né? Sim. Mas enfim, né? Ou não, quero fazer só societário, quero fazer só regulatório, né? Mas eu acho que o dia a dia, né, a gente coloca muito... A gente não. Algumas pessoas colocam uma área super nichada, né? É um nicho de mercado. E muita gente entende que é uma área ultra especializada, né? Que você tem que ser especialista em direito marítimo. Mas não existe o especialista em direito, na minha visão, não existe o especialista em direito marítimo. Existe o especialista em todas essas matérias que vai atuar no segmento de direito marítimo. Não, que tem um quê de proteção de mercado, que eu entendo, né? Mas eu não tenho essa visão muito romântica do direito marítimo. Eu acho que é uma área ótima, uma área super dinâmica, cada dia é um assunto diferente, é um novo assunto, um assunto que tem que ser resolvido rápido, que é uma diferença do direito tradicional, né? A gente tem questões aí muito urgentes que precisam ser resolvidas de forma expedita, né? E foi isso que me fez gostar e continuar trabalhando na área. E eu acho sempre bom falar isso para o maior número de pessoas, ter conhecimento, né? Porque, na verdade, o dia a dia não para, né? Não tem férias, não tem feriado, né? Não tem Copa do Mundo. Como é que foi? Copa do Mundo. Então, a gente brinca que o advogado maritimista trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Brinca não, é verdade, né? Como se um navio fosse, né? O navio opera também 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na Copa do Mundo, Carla, eu tinha um envolvimento muito grande com a indústria de cruzeiro marítimo. Né? Então, olha aí, a área do turismo. Né? Exatamente. E na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, né, vieram 2 ou 3 cruzeiros marítimos, né, porque não tinha leito suficiente, né, na rede de hotelaria, né, então ficaram 2 ou 3 navios na costa brasileira, um deles com uma delegação mexicana, o outro de outro país, enfim, agora eu não me recordo quais eram as nacionalidades ali das delegações. Um tinha
familiares de jogadores, enfim. Uhum. E foi uma loucura, né? Porque eu sou rubro-negro fanático, né? Adoro futebol e queria aproveitar a Copa também, né? Comprei uma série de jogos, uma série de jogos, então, não só da seleção, mas de outras seleções que eu queria ver também. E você foi? E eu fui assistir. Não, foi uma época insana em termos de pouca disponibilidade de tempo para fazer tudo que eu queria fazer, né? Minha esposa até brinca que eu chegava em casa, a mala já estava pronta para sair no dia seguinte para ir para um jogo, e aí tem os atendimentos para fazer também. E teve uma situação que aconteceu, isso foi divulgada na mídia na época, que um passageiro ele caiu no mar, né, durante a navegação do cruzeiro. O cruzeiro estava indo para Salvador ou Recife, acho que era Recife, né? Isso foi divulgado, enfim, era um adolescente que sentou no parapeito do cruzeiro e infelizmente caiu e nunca foi encontrado em razão da corrente, enfim. E quando aconteceu esse acidente, no dia do acidente, né, foi no final da tarde, começo da noite, eu estava, além da Copa, além dos cruzeiros, tinha um casamento de um casal de amigos, grandes amigos nossos, e eu e a minha esposa, nós éramos padrinhos do casamento, né? Então, assim, quando a gente estava entrando na igreja, né, para começar a cerimônia, eu toco o meu telefone, eu olho, era a diretora jurídica da empresa, né, e sempre que ela ligava, eu sabia que era, ainda mais no horário, enfim, era algo que, de fato, era importante, que eu tinha que atender. Aí a gente atrasou a entrada, né, eu peguei o telefone, o que aconteceu? Ela, Breno, aconteceu isso, falando do acidente que eu mencionei agora, você tem que estar em Recife ou Fortaleza, não lembro agora, amanhã, 6 horas da manhã, junto com o navio. Eu falei, tá bom, tô no casamento aqui, tô entrando, inclusive. Peraí que eu vou entrar ali e já volto. Tô entrando aqui para a cerimônia agora, eu sou padrinho, né? Mas emita a passagem, manda para mim que já tô indo. A hora que tiver que ir, eu vou, né? Aí fui de madrugada, enfim, cheguei lá para atender o assunto antes do navio. E foi uma época insana, né, de trabalho, porque aconteceram os mais variados problemas durante a Copa do Mundo, com os navios, Sério? Com os passageiros que estavam ali, né? Que estavam todos agitados, todos né? agitados, era uma festa, né, Carla? Então, e eu também tinha o meu interesse, lógico, né, de ver os jogos, enfim. Então, no final das contas, a gente conseguiu acomodar bem e tudo deu certo. E tudo deu certo. Mas essa era a história da Copa. Eu não me lembrava dessa história dos navios estarem com delegações. Não eram delegações das seleções. Eram torcedores, no caso que aconteceu, torcedores eram torcedores mexicanos que afretaram um navio, né, para acompanhar a Copa do Mundo. Olha, né? Só. E aí tinha um dos navios... Mas era época de cruzeiros? Não. Não era. Os navios vieram de forma que foi meio de ano, dedicada para a Copa do Mundo. Olha, que legal. Tá vendo? E carnaval também. Arrestou navio até no carnaval. Essa história é mais recente. Essa história é mais recente e é engraçada. Não, você está sempre envolvido nas festas, né? Mas essas coisas sempre acontecem, Carla. Ou final de ano, Natal, Réveillon, Carnaval, véspera de feriado. É quando tem o problema para ser resolvido, né? Via de regra é nesse dia mesmo, né? Que a gente pensa que vai descansar, mas... mas a gente já tá acostumado, né? No Carnaval foi um caso interessante, que era um navio que estava devendo uma série de empresas aqui no Brasil, e a empresa declarou falência fora, né? Então o navio estava fazendo um movimento de deixar as águas jurisdicionais brasileiras. Uhum. De carga. Era um navio de pesquisa, se eu não me engano. Tá? Enfim, aí tinha todos os credores buscando a garantia de satisfação dos respectivos créditos. E o navio sofreu, acho que umas 10 ou 12 ações de arresto, né, por vários personagens que atuaram ali com a embarcação. E nós entramos, acho que com 4 ações de arresto, né, para
para interesses diversos, né? E quem atuava pelo navio arrestado era exatamente o antigo escritório, que eu fui estagiário, depois advogado, virei sócio, enfim. E um escritório de excelência no setor. O sócio responsável começou a entrar em contato com os interesses, né, e com os advogados que estavam arrestando as embarcações para negociar acordos, né, efetuar pagamentos, para liberar a embarcação. Né? Quando a embarcação é arrestada, via de regra é isso que o armador faz, garante os valores para a embarcação ser liberada e seguir o caminho que tem que seguir. E eu tinha uma questão de um cliente específico que a gente não conseguia resolver de forma alguma, ou chegar num acordo, ou então para que o depósito fosse feito judicialmente. Acho que foi a primeira das 4 ações que a gente entrou, acho que foi essa. A gente entrou no juiz natural, né, distribuição normal no Rio de Janeiro, né, como se fosse a vara empresarial, disposição de dia a dia, né? Não conseguimos que o pedido liminar fosse apreciado na sexta-feira, antes do final do expediente, sempre sexta-feira, né? Ingressamos com um pedido no plantão do judiciário. Foi indeferido no plantão, depois agravamos no plantão. Nossa, né? Tudo dali Tudo rápido, entre né? sexta e domingo, né? Agravamos no plantão e conseguimos a liminar em sede de agravo no plantão do judiciário. Guardamos essa decisão com a gente e as outras ações foram sendo baixadas com os pagamentos que eu falei. E esse processo específico, porque o juiz ainda não tinha dado a decisão, né? Estava ficando em segundo plano, né? O navio sairia sem a garantia do pagamento desse nosso cliente. Enfim. E aí, essa distribuição começou na semana anterior ao Carnaval, né? E, naturalmente, os advogados do armador tinham a preocupação de resolver tudo antes do Carnaval, porque, do contrário, o navio ficaria mais sábado, domingo, segunda, terça, quarta, aqui no Brasil. E ninguém né? quer um navio parado. Exato, esse tempo todo. Enfim, a gente foi acompanhando cada um dos processos sendo baixado, né, até que em um momento só tinha essa decisão que não era conhecida. E o advogado, né, a advogada na época, né, que atuava no caso, me ligou e falei, olha, vocês não baixaram todos os arrestos. Ainda tem um arresto. Não, a gente baixou tudo. Eu falei, não baixou, vamos fazer o acordo para a gente liberar o navio da forma como tem que ser. Não, a gente tem certeza que baixou todo o arresto, todos os arrestos. Ok. Sexta-feira, véspera de carnaval, 8h30 da noite. Da noite. Né? Quando saiu a última decisão liberando o navio, esperamos na capitania, fomos na capitania e falei, olha, tem essa ordem aqui que ainda está válida. O navio não pode sair. Comunicamos à autoridade marítima, fomos para casa. Porque né? o navio ia sair. O navio ia sair. Eu estava com passe de saída sendo emitido para sair. Né? E aí a tenente da capitania, né, responsável pelo jurídico da capitania, verificou que de fato tinha essa decisão, que ela estava válida, que ela não tinha sido revertida. Doutor Breno, tá claro, o navio não sai. No sábado, né, já no carnaval, estava na casa com os amigos, com a família, enfim, fazendo um churrasco, já se confraternizando. Sim. E me liga o antigo sócio, né, o meu ex-sócio do antigo escritório. Fala, Breno, cara, que arresto é esse? Falei, olha, eu avisei. Que não tinha baixado. Mais de uma vez que não tinha sido baixado. Não, porque o capitão dos postos está mandando um navio patrulha pegar o navio, que ele está saindo. Eu falei, cara, não pode sair. E eu estou falando há 10 dias para a gente conversar sobre isso e encerrar o assunto. Né? O que você quer? Né? Ele me perguntou. O que eu quero desde o começo. Encerrar o assunto. Né? Tem uma dívida, pague a dívida e vamos embora. Né? Não, tudo bem. Como é que a gente vai fazer isso agora? Agora? Eu falei, olha, o que eu posso fazer é
entrar em contato com o capitão dos portos. Se você me garantir que o valor vai ser pago, que a gente vai seguir da maneira correta, né? Eu posso ligar para o capitão dos portos e mandar uma mensagem para ele depois, explicar a situação, mandar um e-mail para ele depois, falando, olha, que de nossa parte, a gente está liberando o navio, né? E aí, assim, a decisão que a autoridade vai tomar é com a autoridade, não comigo. Tem a sua palavra, né? Que a gente vai seguir dessa forma? Breno, tem a minha palavra, vamos seguir. Eu sempre fui um cara super correto, né? Então, seguiremos dessa forma. Liguei para o capitão dos portos, né? Falou, estou mandando o navio lá, é para pegar ele? Eu falei, não, pode deixar. Aconteceu isso, de fato tem a decisão, né? Mas eu acabei de conversar com o advogado do armador, a gente chegou num bom termo aqui para fins de acordo, e eu vou mandar um e-mail para o senhor, né? Comunicando isso. Né, que de nossa parte, considerando essas tratativas que foram feitas hoje, a gente não se opõe à liberação do navio. Né, e aí o navio acabou sendo liberado com base nesse e-mail. Né, enfim. Senão ia pular carnaval. Senão ia pular carnaval. Né, mas foi um caso interessante e de fato, a palavra foi mantida, a gente não assinou nada no carnaval, né, no sábado, até porque eu estava fazendo um churrasco. Eu não vou parar de fazer o churrasco agora para assinar, para ver um acordo, enfim, não vou ver isso agora, mas tudo bem, vamos liberar, e ele honrou a palavra e depois a gente resolveu o caso da melhor forma. Ai, que bacana. E essa sustentação no julgamento lá em São Paulo, no Tribunal de Justiça? Essa, Carla, esse foi um grande aprendizado. Mesmo? Depois desse dia, eu nunca mais deixei de gravar uma sustentação oral minha. Porque antes você não gravava? Antes eu não gravava. Hoje todas são gravadas? Depende do tribunal. O Tribunal de Justiça de São Paulo certamente não. Né? Quer dizer, hoje eu não sei. Na época não era e não tinha degravação, né? As notas taquigráficas que a gente pedia, enfim, no Tribunal de São Paulo não tinha. Mas era um caso de uma bobeira, enfim, um agravo de instrumento nosso, por uma questão formal, acho que era pedido de juntada posterior de uma procuração, alguma coisa do tipo. Né? No prazo X, o cliente se enrolou para mandar a procuração para o Brasil, enfim, o prazo não foi observado. Mas e aí o juiz de sanável. Totalmente, vício sanável, jurisprudência marca consolidada de todos os tribunais sobre isso, enfim. E o juiz de primeiro grau considerou a revelia, por conta da não apresentação da procuração no prazo de 15 dias que foi solicitado. E que a gente tinha pedido a dilação, nova dilação, porque não tinha seguido. Entendi. Tá? É bom falar isso. Então, a gente foi diligente. A gente foi diligente para comunicar ao juízo que não tinha chegado a tempo, solicitando mais prazo. Mas, enfim, a gente agravou dessa decisão. O processo foi direcionado lá para o Tribunal de Justiça de São Paulo e na época cabia sustentação oral, né, para qualquer tipo de agravo. Hoje em dia é só para quando há agravo contra a decisão liminar, mas enfim. E aí eu estou lá esperando para fazer a sustentação, né, pelo agravante. O processo é apregoado, né, vamos começar o julgamento do processo. Doutor, você está por quem? Eu estou pelo agravante. E aí o relator olhou, não, doutor, não precisa fazer uso da palavra, porque a gente está dando provimento ao agravo. Eu já tinha aprendido isso antes, todos os outros desembargadores estão acompanhando Vossa Excelência. Não, todo mundo está acompanhando. Então, abro mão da palavra e, ótimo, satisfeito, feliz, satisfeito. Liguei para o cliente, bati a porta da sessão de julgamento, né? Liguei para o cliente, agravo foi provido, fica tranquilo, está resolvido o caso, caso encerrado. Vamos seguir agora lá com o processo. Cheguei no escritório, 15 minutos depois, aí o estagiário me manda o e-mail. Breno, saiu o resultado aqui do julgamento, o agravo foi desprovido. Eu falei, não, como assim? Eu estava na sessão, acompanhei, falou que não precisava usar a palavra. Não, tá aqui, me manda isso agora. Aí me mandou. Eu, antes de chegar no escritório, voltei. Já voltou para o tribunal. Voltei para o tribunal. E aí esperei a sessão acabar e fui no gabinete do relator. Excelência, acho que aconteceu um problema. Porque Vossa Excelência deve se lembrar o que aconteceu há 1 hora atrás.
eu ia fazer uso da palavra, Vossa Excelência falou que não precisava, porque o agravo ia ser provido, né? E o resultado do julgamento aqui está diverso, de que foi declarado na sessão. E o desembargador, de uma forma super tranquila, falou, doutor, você está ouvindo mal. Está ouvindo mal? Dessa forma. Eu falei, Excelência, eu não tenho a idade de Vossa Excelência, mas uma coisa que eu sei é que eu não tenho nenhum problema auditivo. Eu sei exatamente o que eu ouvi. Enfim, que não, de fato, ele manteve a versão dele, no sentido de que a decisão teria sido para rejeitar, para negar provimento, melhor dizendo, ao agravo. Aí pedimos notas taquigráficas, etc. e tal. Vimos que o Tribunal de São Paulo, na época, não tinha essa funcionalidade, não disponibilizava as notas taquigráficas. Não sei se hoje em dia já mudou ou não. E é um caso, já deve ter aí uns 12 anos, mais ou menos. Tá? E a gente fez um recurso especial, trazendo todo o entendimento da jurisprudência. No final, a gente fez um acordo, no caso, né, que ficou também bom para todo mundo. Que, aliás, é uma característica da área, né? Sempre que é possível, a gente vê no nosso dia a dia uma quantidade grande assim, de processos que a gente consegue resolver de forma amigável. Né? E talvez por ser uma área que a gente tenha sempre, ou quase sempre, do lado oposto, né? Um outro especialista na matéria, que sabe qual é o direito, qual é o melhor direito, onde pode buscar ou não. E, Breno, você acha que isso acontece também por serem empresas em geral? Também. Pode ser. É um perfil um pouco diferente, né? E assim, ao menos com os clientes que a gente atende, Carla, o interesse é sempre resolver o problema da forma mais expedita possível. Né? Porque vai ficar isso rolando, passivo, enfim. E a empresa, normalmente a empresa de navegação, que olha para frente, né? E não ficar ali carregando aquele histórico. Isso não acontece em todas as vezes, naturalmente, claro. Né? Mas acho que a gente tem uma taxa aí de perto de 40% dos assuntos a gente consegue resolver de forma rápida através de acordo. Até porque é uma empresa que conhece muito bem os riscos da atividade. Né? E trabalha com isso. E que história é essa? É um protocolo físico do RESP, é isso? O pessoal da nova geração não sabe o que é protocolo físico, né? Não sabe, não. Prazo em dia útil, processo eletrônico, né? O protocolo funciona até meia-noite. Nossa época a gente tinha horário para chegar, senão eles baixavam a portinha e... A gente tinha a camisa amassada aqui, amarrotada aqui, né? De ficar com a barriga do balcão, né? Era bem diferente. Esse caso é interessante também. Eu não sei como é aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Mas, na época... Aí posso falar isso que até hoje, né? O Tribunal de Justiça do Rio é um tribunal que você praticamente não consegue ter RESPs admitidos pela vice-presidência que faz o juízo de admissibilidade. Né? Então, assim, a regra é que o recurso especial vai ser inadmitido. Né? E esse era um caso bem emblemático, era um caso importante, era o primeiro caso que a gente estava subindo para o STJ. Não me lembro o tema, eu acho que era questão de... A gente falou ontem sobre isso. Não era demurge, era de se o CDC se aplicava ou não no contrato de transporte. Sim. Né? A gente tangenciou esse tema lá no nosso painel de ontem. E aí era um recurso... na época a gente não tinha 15 dias úteis para fazer um recurso especial, eram 15 dias corridos. Né? A gente não sabia da publicação antes, enfim. Então foi algo que deu muito trabalho. Tinha que passar... vida era mais corrida, né? Era mais difícil. Era muito mais difícil. Mais fácil, muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia tem algumas facilidades que nos ajudam, não digo de que fato. É fácil, mas assim, as facilidades. Especialmente em relação ao tempo maior que a gente tem para preparar as manifestações. Então, foi um recurso trabalhoso, enfim, deu muito trabalho para levar para aprovação, para o board da empresa, enfim, pelo jurídico, depois pelo board. No final, o protocolo, né, o PROGER do Rio, o protocolo geral, fechava 6 da tarde. 18 né? horas. 18 horas. E às 5h30,
né, a gente estava terminando de imprimir o recurso e todos os inteiros teores, né, de cada uma das 20, 30 decisões que a gente estava listando ali, que era questão de dissídio jurisprudencial também, a gente estava alegando dissídio jurisprudencial. Enfim, a gente saiu, era relativamente perto, mas não chegaríamos se fôssemos correndo, né? Então a gente entrou, imprimiu tudo, levamos a bailarina, né, aquele plástico, né, para você prender e foi furando, grampeador para pegar a guia que tinha sido paga, enfim. Fomos fazendo isso no táxi. No táxi? No táxi, né? Eu e o César, na época, que é um grande advogado, maritimista também, que trabalhava comigo na época, a gente foi dentro do táxi fazendo tudo isso. Chegamos às 17, né, às 5h59 na porta do tribunal e protocolamos. Né? Deu tempo. Deu tempo. Mas a melhor notícia é que esse régimen foi admitido. Foi admitido. Aí eu brinquei, né? Na época, ao invés de brincar, não, agora a gente vai ter que fazer sempre assim. Vai ser essa loucura aí para chegar 1 minuto antes para dar certo. Mas foi uma loucura. Mas que bom que foi admitido. E você participou do caso da P36? Como é que é? Sim, a gente participou. A gente entrou, né? O escritório que eu trabalhava na época foi instruído para atuar nesse caso já em fase recursal, né, no Tribunal Marítimo. Então, já tinha tido a primeira decisão, né, e a ideia era fazer o recurso cabível de embargos infringentes, né, mas como se fosse um novo processo, né, porque era baseado em prova nova. E é um caso emblemático, né? Um caso, todo mundo conhece, e eu trabalhei muito diretamente nesse tema, junto com outros, outros advogados do escritório, até porque, além da empresa, vários tripulantes, vários funcionários da empresa também foram representados no processo. Então, não era um recurso. Na época, se eu não me engano, a gente tinha que fazer 7 ou 8 embargos infringentes. Né? E cada um com um argumento diferente do outro, porque cada tripulante tinha sua função específica e tinha sido a responsabilidade tinha sido imputada em razão das respectivas funções. Enfim, foi um trabalho também muito insano, né? Também papel físico, né? Processo físico, então lidando com papel, né? Naquela época, eu lembro de ter virado, acho que durante 2 semanas, à noite, dormindo no escritório. Dormindo no escritório, trabalhando até 3, 4 horas da manhã, depois dava uma dormidinha, voltava, né? Não só eu, vários advogados fizeram isso, né? Na maioria, a maior parte deles advogados mais júniores, né? Então, até porque os mais experientes, os sócios do escritório, faziam a revisão, né, do trabalho, que é normalíssimo. Sim, não é uma crítica a isso, né? Não. Mas foi um porque eles já passaram também. Já passaram por isso, claro, né? E a gente trabalhou muito, né? E fizemos, na minha visão, um belo trabalho, né? Foi aprovado por todo mundo. E aí é o ponto da conversa, que assim, isso gerou uma expectativa enorme, né? Eu era recém-formado, né? Tinha acho que 1 ou 2 anos, acho, como advogado no escritório. Então, estava disposto a passar a noite em claro, total, não reclamava de trabalho. Nunca reclamei, na verdade, de trabalho. Pelo contrário, quero que sobre o trabalho, não falte trabalho, enfim. É isso aí. Mas tinha aquela expectativa, né, de uma remuneração condizente, né, com o trabalho que foi realizado. Né? Claro. E a metodologia, e a metodologia de cobrança era por hora trabalhada. Então, assim, olha, eu faturei aí nesse caso, em média, 20 horas por dia. Durante todo esse tempo. Né? Então, assim, ótimo, eu vou ganhar um belo dinheiro, né, que vai me ajudar, vou fazer investimento, vou comprar o que eu precisava comprar, enfim, o que era. Aí teve um belo momento em que a fatura foi paga. Né? Foi emitida, foi paga, e vamos sentar para falar sobre a divisão da fatura. Né? Aí eu falei, não, por que a gente vai falar da divisão? Já tem a regra clara, que o percentual é X, né? Então,
a gente recebia na época um percentual da hora trabalhada, né? Então, se eu tenho X horas, o meu percentual é X, eu vou receber tanto. Não, mas veja bem, não é assim, esse que você é muito novo, sei que deu muito trabalho, mas a gente também teve muito trabalho. Enfim, no final das contas, né, eu imaginava que receberia 10, né? Recebi 2,5. Nossa! Né? Estou falando em grau de proporcionalidade, né? Mas fiquei feliz que tinha trabalhado no caso, Claro. enfim, foi uma experiência ótima, mas isso me ensinou duas coisas, né? A primeira que, assim, para você, numa mesa, você tem que estar dando as cartas, né? E não recebendo as cartas. Né? Então, naquele momento, eu era novo, naquele momento eu internalizei algo que um dia eu seguiria para ter o meu escritório, né, junto com outros sócios. E isso ficou muito marcado, ficou enraizado, né, até que, de fato, a gente conseguiu fazer isso. E o segundo ponto é valorizar quem está trabalhando, né, de fato, né, de quem estava ali, no caso, carregando o piano. E a gente tenta fazer isso também hoje em dia. Né? A gente, por exemplo, lá no escritório, a gente separa um valor, um percentual, na verdade não é um valor, é um percentual do superávit do escritório que é distribuído para todo mundo do escritório. Legal, isso né? é bacana. Sem limite, sem teto, né? Tendo o resultado positivo, né? Todo mundo vai ser bem remunerado. Se for, independente de o valor ser 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, o percentual é aquele ali e todos vão receber de forma proporcional. Né, dependendo da senioridade e das retiradas, o valor que é condizente com cada profissional. Legal isso. Até para incentivar mesmo, né? Claro, total. Até para ter... E que história é essa do passageiro bêbado? Essa também é de cruzeiro, essa. É? Também é de cruzeiro marítimo. Isso foi assim, naquela época tinha muitas festas de empresa, né, que as empresas reservavam uma série de cabines ou afretavam o navio inteiro. Acontecia bastante. Né, para fazer aquela festa de final de ano, os colaboradores, às vezes congresso clientes, acontecia dentro de navio. Né? E era uma empresa, não lembro qual era a empresa que tinha que estava afretando o navio, mas enfim, era uma comemoração de final de ano de uma empresa, e um alto diretor da empresa sofreu uma queda, né, da cabine no convés do navio e veio a óbito, né, faleceu. Olha. Né? E essa vítima tem que entender a dinâmica do acidente, porque claro. Ainda mais no caso, né, uma empresa estava fretando a embarcação, então toda uma repercussão de um caso trágico como esse, né, sendo um diretor, enfim, tem toda uma tensão muito maior, né, quando tem em relação à imagem esse cenário, da empresa claro, mesmo, né? E depois a família moveu uma ação contra a empresa, né, por conta do ocorrido, e foi legal que nesse caso eu tive a oportunidade, né, a trajetória vai caminhando, né, vai seguindo, né, você vai pavimentando. Mas às vezes você consegue resgatar boas coisas, né, que aconteceram você vivenciou no passado. E eu lembrei, né, eu tive aula de medicina legal com o Nelson Massini, né, na faculdade, que é uma figura, o Nelson, enfim. O Nelson, na época, não sei se você se lembra, mas tinha um jornal, eu não sei, eu acho que tinha abrangência nacional, mas enfim, que chamava O Povo. Você lembra desse jornal? Sim. Né? É um jornal, se você espremesse, caía sangue. Caía sangue. Né? Era assim, uma foto de crime na capa, né? Os corpos ali, enfim, outra época. Né? E o Nelson, né, o professor Nelson Massini, ele levava essa primeira aula dele. Aí, professor, qual é a bibliografia de medicina legal? Ele puxava o povo, isso aqui é a melhor bibliografia. Nossa! Né? Aqui aconteceu isso, foi uma facada, ele tomou um tiro, olha só, entrou por aqui, saiu por aqui, enfim. Né? E aí eu lembrei do professor, né? E pedi para ele fazer um parecer sobre a alcoolemia, né? A quantidade de álcool que estava no sangue, né? do passageiro. E ele fez um parecer ótimo, né? Como sempre, indicando que ele estava praticamente em coma alcoólico. Nossa! Né? Em razão da bebida que foi ingerida, né?
E isso fez com que a ação que o cliente, né, vencesse a ação. Esse parecer do Nelson Mancini ajudou de forma decisiva para isso. Né? E eu liguei para ele na época, né? Falei, professor, quanto tempo que a gente não fala? Mas você está fazendo isso, que legal. Enfim, e deu para resgatar tudo isso que eu falei aqui por conta de um assunto. Para você ver, direito marítimo e medicina legal. Pois então, esse é um exemplo. Essa ação judicial, né? O que tem de direito marítimo nessa ação? Nada. É uma ação de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Pura e simples. Impacto. Pura e simples. Exatamente. Sabe que toda vez que eu dou aula sobre as responsabilidades dentro do direito marítimo, eu falo, gente, responsabilidade civil é responsabilidade civil em qualquer lugar. Sim. Né? Os princípios são os mesmos, é tudo igual. Né? Só que você está num ambiente diferente apenas. Sim, verdade. Né? É exatamente isso. Agora a gente entra num momento, um bate-pronto. Eu falo, você me diz o que vem à sua cabeça. Tá bom. Nunca diga a um advogado. Nunca. Acho que é sempre possível. Você sempre tem que buscar alternativas para conseguir aquilo ali. Nunca comece uma sustentação oral com? Talvez eu não tenha o meu melhor caso aqui. Você começa afirmando que o seu caso é sempre vencedor. Sem esquecer de gravar, né? Exatamente. Isso já está no default. O que mais te irrita num processo? Depende. Às vezes o juiz, às vezes a parte, às vezes a demora, né? Talvez a demora, né? A pouca efetividade aí de alguns tribunais, de alguns cartórios, enfim. Mas eu gosto de litigar, então, apesar dos percalços e das dificuldades, eu adoro fazer isso. Então, eu só vejo o lado positivo do processo, não vejo o lado negativo, não. Que legal, bacana. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não precisa entrar no táxi cheio de papel, né? Não, a tecnologia vem para ajudar. Sim, claro, claro. Audiência presencial ou virtual? Se você perguntasse há 15 anos atrás, Carla, o Breno te responderia presencial. Porque quando você é novo, você adora viajar, né? Você vem aqui para Vitória, vai atender a audiência, come uma muqueca, vai para Recife, come um peixe, tem um tempo para conhecer a cidade. Só que isso demora 2, 3 dias para você atender uma audiência, né? Uma sustentação oral. O Breno de hoje prefere, sem sombra de dúvidas, telepresencial. Virtual, né? A minha preferência hoje é essa. Porque não só para o advogado é melhor. Claro. Até na semana retrasada ou passada, eu tive um julgamento no Rio, presencial, né? Uma sessão presencial de julgamento. Eu fiquei 4 horas esperando o processo ser chamado. Nossa. Em que pese ter pedido a preferência. Era a 5ª preferência. Nossa. Eu acho. Então, assim, eu perdi uma tarde para o julgamento. E aconteceu a mesma coisa. Não aconteceu a mesma coisa, mas na hora que eu fui sustentar o relator, você está pelo apelado? Sim, não vai precisar fazer. Você ficou 4 horas para isso. E não sustentei, mas ótimo, o cliente venceu, sim, enfim, sim. É do jogo, acontece. Né? Mas olha o tempo. Se essa sessão de julgamento fosse telepresencial. Né? Eu estou aqui trabalhando. Vai chamar o processo agora. Olha para o lado e começa a sustentar e vai. Então, sem sombra de dúvida. E hoje tempo é artigo de luxo. Exatamente. Se não fosse advogado, seria? Não sei. Eu sempre me vi como advogado. É mesmo? Que legal. Sempre me vi como, talvez, turismo, né? Talvez. Né? Eu gosto de cozinhar também, não sei que poderia enveredar para esse lado da culinária. Mas, e já aprendeu a fazer muqueca? Não, eu não lido bem com peixes e frutos do mar. Apesar de eu faço um arroz de polvo bom. Opa! Bom. Estava conversando hoje no almoço sobre isso, inclusive. Talvez por isso. Ou então alguma questão voltada para vinho, também gosto de vinho, ou para esporte. Sempre
sempre fiz muito esporte, né? Ah, você teria várias opções, É, então. mas eu acho que eu estou bem como advogado. Acho que eu estou bem como advogado. Breno, muito, muito, muito obrigada. Ah, Foi um imagino. bate-papo maravilhoso aqui. Que bom, foi ótimo para mim também. Espero que todo mundo goste, enfim. Com certeza. E tem muita história, muita história aí para contar. Ah, legal. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, você comenta aqui embaixo também. A gente quer saber. Até a próxima.